Olá, povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou num lugar diferente, estou passeando no meio da natureza com a minha família aqui, para conseguir também respirar um ar puro, né? Tenho andado meio doente nos últimos dias, então eu vim aqui, né, passear com a família, o povo está aí aproveitando das belezas de Deus também, você vê no meio da natureza. Mas eu vou achar um lugar bem reservado para ver se a gente consegue fazer o estudo de hoje. Tá bom? O estudo de hoje é o capítulo 10 do livro do Apocalipse. E eu vou procurar aqui um lugar legal, ver se eu consigo achar um lugar. Se eu não conseguir achar, vou ter que voltar para dentro do carro. Tá bom? Até daqui a pouquinho. O lugar mais tranquilo que eu achei foi aqui dentro do carro. Tive que voltar para dentro do carro. Tá bom? Então vamos fazer o estudo de hoje. Primeiro, né, antes do estudo, quero pedir desculpas pelo sumiço. Minha saúde não tem andado muito bem ultimamente. Eu tive que dar uma pausa por algumas questões, né? Falta de ânimo também para gravar, porque fiquei bem doente, algumas coisas assim. Mas estamos aí de volta. E a gente vai estudar o capítulo 10 do Apocalipse hoje, seguindo a nossa sequência de estudos. Então, hoje, como eu estou num lugar diferente, a gente vai estudar no modo tradicional, Bíblia na mão. Então pega a sua Bíblia e vamos ler. A gente vai ler 2 capítulos em especial, vai ser o capítulo 10 do livro do Apocalipse, que é o tema de hoje, e o paralelo dele, que é o Daniel capítulo 12. Então já pega aí a sua Bíblia e vamos fazer o nosso estudo de hoje. Mas antes da gente estudar, né, vamos fazer uma oração a Deus, para Ele direcionar o nosso estudo. Pai querido, pedimos agora a iluminação do Teu Espírito para compreendermos o assunto que o Senhor tem para nós e nos ajude a entender a importância desse assunto que estamos estudando, porque envolve diretamente a gente. Então, nos ajude a compreender e a viver essa verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou ler o trecho do Apocalipse, depois a gente vai comentando e explicando os pontos, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita sobre o céu. Guarda bem essa cena. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando esse estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então o que João está vendo aqui? Ele viu um anjo forte, envolto em nuvem, com arco-íris sobre a cabeça. Como eu já comentei com vocês, toda vez que aparece alguém com arco-íris sobre a cabeça, é uma visão de Deus. Aqui, então, no caso é Jesus, né? Jesus também é Deus, a gente sabe. Jesus aparece, né, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele tem um livrinho aberto na mão e ele ergue a mão para o céu e jura por aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, e diz: já não haverá demora. Essa é a cena, então guarda essa cena. Ele ergue a mão para cima e fala que já não haverá demora. A palavra demora aqui foi traduzido como demora, não está errado, mas a palavra é cronos. O mais exato seria já não haverá tempo. Né? A palavra aqui, haverá demora, seria haverá tempo. A palavra é cronos, de cronômetro, essas coisas. Então, tem essa cena que João vê, Jesus erguendo a mão para cima, jurando por Deus, dizendo que já não haverá demora, já não haverá tempo. E ele tem um livrinho aberto na mão. Gravou essa cena? Agora volta comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 12, do versículo 4 em diante.
Daniel 12, do 4 em diante. Eu vou ler. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, ou seja, fecha o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui só um paralelo. Aqui está falando, tem algumas versões da Bíblia que falam que a ciência se multiplicará. Não está falando de ciência do jeito que a gente conhece como ciência. Está falando de ciência de sabedoria, de conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre o livro que está fechado, que Deus mandou Daniel fechar. Muitos o esquadrinharão, falando do livro, e o saber se multiplicará. Saber sobre o livro. Então Deus manda Daniel fechar o livro, que ele teve as visões, e no final Deus manda Daniel fechar o livro. Eu vou continuar a leitura, você vai ver. Então Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de cada lado do rio, e o outro um de um lado do rio e o outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse ao meu Senhor: qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Até o versículo 10. Então, olha só. Aqui Deus manda Daniel fechar o livro e eles fazem uma pergunta: até quando durará essas coisas? Ou seja, as profecias de Daniel, quando que vão acontecer? Até quando vai durar? Até quando vai durar? Quando vão acontecer essas maravilhas? E Deus fala: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E ele fala que o saber, o conhecimento sobre o livro que Deus mandou Daniel fechar ia se multiplicar, não a ciência de uma forma geral, e sim sobre o livro que Deus mandou Daniel fechar. Fecha o livro, porque ele está fechado até o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, o quê? O livro e o conhecimento sobre o livro de Daniel se multiplicará. Aí ele dá a data. Até quando essas coisas? Aí o homem vestido de linho ergue a mão para o céu, jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, por Deus, e fala: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E lá no livro de Apocalipse, faz-se a pergunta, só que Jesus ergue a mão para o céu e jura também por Deus, e fala: já não haverá tempo. E aqui Jesus, no livro do Apocalipse, ele aparece com o livrinho aberto. Lá em Daniel, Deus manda Daniel fechar o livro. Essa visão aqui, depois, quando a gente terminar o estudo, vocês vão entender. Mas esse livrinho aberto na mão de Jesus aqui em Apocalipse capítulo 10, é o livro que Deus manda Daniel fechar lá em Daniel 12. Porque o livro de Daniel, que Deus mandou ele fechar, tinha que estar fechado até o tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim, muitos o esquadrinhariam e o conhecimento sobre o livro se multiplicaria. Aqui estamos descrevendo o momento em que o livro de Daniel é aberto. Né? E ele fala: já não haverá demora, ou seja, já não haverá tempo, que é a palavra cronos. Então, aquela profecia que foi dada lá em Daniel, quando que vai acontecer essas coisas? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Acabou aqui, já não haverá mais demora. Ou seja, não vai ter mais um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É agora. Na voz do 7º anjo, fala o versículo 7, Apocalipse 10. Quando estiver tocando o 7º anjo, a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a volta de Jesus. Então, um pouco antes da volta de Jesus, o livrinho que estava fechado na mão de Daniel, ele seria aberto. É o livro que Jesus aparece aberto, mostrando para João. Vocês entenderam a importância disso? Deus manda fechar, Daniel fechar, porque era para o tempo do fim. Chegou no tempo do fim. Aí Jesus aparece com o livro aberto. E olha só interessante, o versículo 8 do Apocalipse 10 em diante. Olha só o que Deus fala. Ouvi então, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro
Vou abrir um pouco porque está calor aqui dentro. Vou abrir aqui, eu acho que não vai atrapalhar o som. Isso, não vai atrapalhar. Vou falar. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, depois disso, olha só o versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isso tem a ver? Por que aquele livrinho é o livro de Daniel? E o que tem a ver de João comer o livrinho e depois fala que ele tem que profetizar? Né? É assim. Eu vou contar de novo. Essa história eu já contei para vocês quando a gente estava estudando o livro de Daniel, mas agora eu vou contar de novo. Vocês lembram quando eu contei para vocês sobre Guilherme Miller, William Miller? Então, a conversão dele, vou relembrar, a conversão dele começou a estudar a Bíblia, ele quis estudar toda a Bíblia e ele ia versículo por versículo estudando até que ele se deparou com o versículo de Daniel, capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Ele começou a estudar e por alguma compreensão errada, não de datas e sim de evento, ele entendeu que Jesus viria próximo aos seus dias, né? Até depois, mais para frente, ele deu a data de 1844. A gente sabe que Jesus não veio em 1844, mas a pregação dele foi absurda, alcançando muita gente. E não foi só ele que chegou a essa conclusão. Várias pessoas ao redor do mundo também chegaram à conclusão de que Jesus viria em 1844. E Jesus não veio. Lembra aqui que João fala que ele pega o livro da mão do anjo, que é o livrinho de Daniel, e quando ele devora, que é um símbolo para ler com afinco, era doce na boca, mas depois tornou amargo no estômago. Porque parecia muito bom, mas se tornou amargo no estômago. Então, por que isso? É uma referência que Deus faz ao desapontamento que teve, porque todo mundo esperava a volta de Jesus e Jesus não veio, mas esperar a volta de Jesus parecia doce como mel. Mas até o momento em que Jesus não veio, aí aquilo que era doce como mel se tornou amargo no estômago. O desapontamento foi grande. E quando aconteceu o desapontamento, vem o versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Jesus não viria. Ele entendeu errado o evento, como a gente já estudou no passado. Mas Deus avisou que isso aconteceria. E principalmente avisou que o livro de Daniel seria aberto. Aquilo que Deus mandou Daniel fechar no passado, apareceria aberto no tempo do fim, que é o livro de Daniel. Por isso a importância de estudarmos o livro de Daniel, para compreendermos o tempo que a gente está vivendo e as profecias que Deus tem para nós. Então Deus avisou que próximo ao tempo do fim seria estudado o livro de Daniel e o conhecimento sobre o livro de Daniel se multiplicaria. E depois do desapontamento, realmente, de fato, o livro de Daniel foi estudado, né? Foi estudado com afinco, que a gente viu sobre o Guilherme Miller. Ele começou compreendendo errado o evento, mas depois começaram a se estudar mais a fundo as profecias e a verdade do Evangelho seria retomada, seria colocada de novo, levantada a verdade do Evangelho. E Deus avisou no Apocalipse 10 que isso iria acontecer, que ia ter esse desapontamento, mas não era para desanimar, e sim para continuar profetizando a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O livro que Deus fechou lá em Daniel, aparece aberto no tempo do fim. E os conhecimentos sobre ele se multiplicaria. Então o conhecimento sobre o livro de Daniel se multiplica. Por isso a importância de estudarmos o livro de Daniel. O livro de Daniel ele é o paralelo do livro do Apocalipse.
Por isso a gente começou estudando Daniel e estamos agora estudando Apocalipse. Porque um completa o outro. Lembra que Deus dá a profecia do maior para o mais específico? Começou lá em Daniel, dando profecias com mais amplo, e agora chega aqui no Apocalipse, ele vai mais específico, explicando as profecias de novo. Então, o livro de Daniel ele seria conhecido no tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim, e segundo as profecias de Daniel e Apocalipse, sabemos que a volta de Jesus está às portas, pertinho de acontecer. E é interessante que no tempo do fim, por que Deus também fala desse desapontamento? Ele fala do surgimento de um povo que teria como responsabilidade profetizar ainda a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis, que levaria a mensagem desse livrinho que estava fechado e foi aberto, que é o livro de Daniel, às pessoas. Esse povo teria que levar as profecias de Daniel às pessoas. Né? Que povo será esse? São aqueles que aceitam a verdade de Deus e têm o testemunho de Jesus. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12. Mas esse é um assunto para os próximos capítulos do livro de Apocalipse. Mas então, depois do desapontamento, seria pregado com mais ênfase o livro de Daniel e as profecias que contém o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Por isso hoje, né, estamos aqui, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, né, e por isso tem essa sequência de vídeo que a gente está estudando aqui, que não era tão difundido antes do desapontamento. O livro de Daniel era pouco estudado, mas hoje ele é amplamente estudado, amplamente pregado e contém verdades profundas para a gente viver e colocar em prática em nossa vida. Principalmente a verdade que Jesus está próximo, Jesus está breve chegando. Nos próximos estudos a gente vai estudar mais a fundo então algumas profecias que têm a ver com Daniel, né? Quando a gente vai estudar o Apocalipse 12 e 13, são profecias para o nosso tempo que, se a gente não compreender o livro de Daniel, a gente não entende as profecias. Então, já se prepara, já vai lendo o livro do Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, e lembrando dos nossos estudos do livro de Daniel, para a gente saber o que o futuro nos aguarda. Porque daqui para frente, agora, nos nossos estudos do Apocalipse, são as profecias para o nosso tempo e para o nosso futuro. Então, se prepara, entre em espírito de oração, para que as profecias para o tempo do fim não te peguem de surpresa, como Jesus fala, né? Que ele virá como ladrão, mas a gente não precisa ser pego de surpresa, porque Deus avisou que no tempo do fim o livro de Daniel seria aberto e a gente conseguiria entender. Basta a gente querer saber. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você coloca aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem meu e-mail também, manda aí no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez eu peço desculpa pelo sumiço, foi por conta da minha situação de saúde, ainda não estou muito legal, pode ver que ainda estou suando bastante, eu não estou muito bem de saúde, mas eu acho que é importante levar o evangelho a vocês, porque o evangelho não pode parar. Tá bom? E que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.